Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 31 de janeiro, agora na Espanha, 10 horas e 18 minutos, no Brasil, 6 e 18 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que aquele padrão que se repetiu na acumulação anterior, em que a gente acabou sentindo a resistência nessa série de topos descendentes, que acabou desenhando essa LTB, está se repetindo agora em menor escala. Essa série de topos descendentes representou a nossa mais brutal resistência e agora a gente deve visitar essa antiga resistência como suporte. Então a BTC facilmente pode cair ali para um patamar de 102.500, pode até bater 102.100, exatamente como fez aqui, ó. Demorou para romper essa resistência e quando rompeu, visitou como suporte uma, duas, numa tríplice garfada, depois explodiu para 106.457, que foi o topo de ontem, 30 de janeiro. Agora a gente deve fazer uma ou duas visitas aqui no patamar de 102 para dar seguimento à vigência da nossa fuga ascendente, que tem que ter a mesma amplitude desse mastro. Por isso que eu estou falando, para esses incautos que estão aguardando uma suposta corretiva mais contundente da BTC, a oportunidade de corretiva contundente da BTC aconteceu na carnificina da DeepSeek, que levou a Nasdaq àquele tombo épico no dia 27 de janeiro de menos 4%, e a BTC mal conseguiu cair mais de 3,7%. Fizemos a mínima em 97.777 e basicamente a BTC não conseguiu perder nem a VWAP mensal. Então, para aqueles incautos que estão esperando a BTC voltar para 70 e poucos mil, nem 80 mil ela vai voltar, pode agulhar para 102 e rapidamente ela vai explodir em direção a um patamar bem mais alto, dando vigência a essa fuga que vai levá-la para 120 mil dólares. Gente, agora começa a corrida maluca de institucionais soberanas. O que que eu falo quando eu digo, o que que eu quero dizer quando eu falo institucionais soberanos? Ontem, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na coletiva, após mais um corte na taxa básica de juros na zona do euro, disse que a Christine Lagarde, está confiante de que o Bitcoin não fará parte dos ativos de nenhum banco central da zona do euro. Mas o Banco Central Tcheco aprovou um estudo para criar uma reserva nacional estratégica de BTC soberana em favor do Estado Nacional Tcheco. Gente, isso é um movimento que não tem mais freio. A Christine Lagarde, com todo respeito, chiquérrima, magrérrima, enfim, muito competente, ela, infelizmente, ela pertence a uma old school, ela pertence a uma arquitetura macroeconômica que não existe mais. A Christine Lagarde, com todo respeito, ela me lembra muito a primeira fase do Jeremy Powell, quando ele falava muito mal do Bitcoin, e agora o que que a gente presencia nos noticiários? Jeremy Powell diz que os bancos americanos já podem oferecer serviços criptográficos. É uma mudança sísmica. E vai também acontecer essa mudança sísmica no âmbito da diretoria do Banco Central Europeu. O Fed basicamente mudou radicalmente de postura depois que o Donald Trump assinou as ordens executivas, criando as balizas mestras para uma reserva nacional soberana de criptoativos. Não é só a BTC. É bom lembrar as ordens executivas que o Trump assinou e determinou quando ele determinou a criação de um grupo de trabalho multi-agências para formar essa reserva soberana de criptoativos, não é só BTC, ele promoveu uma alteração sísmica. O que está acontecendo com o mundo é que haverá em muito pouco tempo um reset financeiro. Gente, o que eu tenho recebido de vídeos de supostos cripto-influencers, gente que não entende nada do mundo cripto, eu recebi um vídeo nessa madrugada de um seguidor de um suposto cripto-influencer reportando
que a queda da dominância não tem relação nenhuma com uma eventual corrida de touros. Gente, vocês despoluam os seus TikToks, os seus Instagrams, as suas redes sociais. O que tem de subprotozoários falando de criptoativos, falando do que eles não entendem, vocês precisam despoluir as suas redes sociais, senão vocês serão alijados desse mercado. É muito chorume destilado nas redes. As pessoas mal entendem, esses supostos cripto-influencers, eles mal entendem de criptografia, eles não conseguem extrair uma visão macro do que está acontecendo em termos de tráfego de dados e riquezas em nível planetário, eles não conseguem entender que, a partir do dia em que o americano congelou as reservas cambiais russas, naquele momento, a partir daquele momento, uma alteração sísmica em termos de referência de valor global começou a se iniciar. O que o mundo está prestes a presenciar, gente, é um movimento de desdolarização basicamente advindo inicialmente dos BRICS, mas vai se espraiar para o mundo inteiro. O dólar, ele basicamente, ele será ainda por muito tempo a principal moeda fiduciária soberana do mundo, mas o que está acontecendo é algo que não tem precedente. É só vocês verem a corrida maluca por ouro que os chineses estão promovendo. Tem até uma reportagem muito interessante na Zero Hedge dizendo que algo extraordinário está acontecendo nos cofres subterrâneos de Manhattan. Nunca, nunca na história a escassez de ouro em Londres, ouro físico, não é possível mais comprar ouro físico nos mercados de Londres, a não ser que vocês entrem numa fila de semanas. A espera para retirar ouro físico nos bancos da Inglaterra aumentou de alguns dias para algo entre 4 a 8 semanas. Aí a Financial Times foi investigar o que está acontecendo. Basicamente, o ouro físico de Londres está todo indo para a China via Suíça. E alguns banqueiros de Wall Street, percebendo que está havendo uma movimentação sísmica no estoque de treasuries, que são aqueles títulos de longo prazo do que os chineses detêm aos trilhões, eles basicamente estão percebendo que os chineses estão desovando os treasuries. E agora, alguns banqueiros de Wall Street, um movimento que começou em outubro do ano passado, de 2024, estão acumulando ouro como loucos. Só que outros estão acumulando BTC. Então, essa é ainda a última corrida, o último bull run da BTC, do criptográfico, em que basicamente os estados soberanos ainda estarão tímidos. Vocês podem ter certeza que no próximo ciclo será o ciclo dos institucionais soberanos. Nesse ciclo, os grandes players de Wall Street estão entrando, é só ver o que a BlackRock já fez, ela já possui mais de 5% sob sua custódia de todas as BTCs em circulação. Esse é o ciclo da chegada dos banqueiros, dos grandes institucionais. O próximo ciclo, a gente não vai ver mais uma Christine Lagarde em 2028 no comando do Banco Central Europeu. Vocês podem ter certeza que no próximo ciclo a gente vai presenciar a corrida maluca dos institucionais soberanos. Ainda nos fatos, Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo, está pronta para lançar o Tether, né? O dólar Tether na camada base do Bitcoin na Lightning Network. Gente, a camada base nativa do Bitcoin não permitia a cunhagem de tokens fungíveis, mas um fork que aconteceu há dois anos e meio atrás admitiu que um protocolo, o BRC20 Ordinals, cunhasse tokens fungíveis usando a camada base do Bitcoin e também na Lightning Network, que como se fosse a Lightning é como se fosse um rollup, uma solução de camada 2 rodando na blockchain do BTC. A Tether precisou fazer alguns testes, alguns estudos, e depois de muitos testes, muitos estudos, eles perceberam os ordinals e os tokens BRC20 cunhados tanto na camada base, a partir da camada base,
e na Lightning Network são seguros o suficiente para o lançamento da USDT na blockchain da BTC. Gente, isso aqui é só o início de uma grande inundação de liquidez de stablecoins, né, dentro da Web3. Por que que eu falo isso? Porque assim que o Donald Trump regulamentar as stablecoins, a gente vai presenciar uma nova fenomenologia, que é grandes corporações de capital aberto que vão basicamente comprar títulos de curto prazo do governo norte-americano e emitir stablecoins. Só que isso é uma operação que se auto que se retroalimenta. Porque que vai acontecer? Quando uma ARK Invest ou qualquer corporação ou qualquer grande player de Wall Street, pode ser um JP Morgan, resolver emitir stablecoins, eles basicamente vão cunhar o SDC ou o SDT, que seja qual seja o ticker de negociação, vão cunhar na blockchain, vão pegar os dólares de quem comprar essas stablecoins e vão comprar mais títulos de curto prazo. Tem que ser de curto prazo, porque se alguém quiser fazer um resgate rápido, o dinheiro não pode demorar muito para voltar. E os títulos de curto prazo ficam gozando lá daqueles juros definidos pelo Fed. Ou seja, é uma operação que vai se retroalimentar e com a chegada de CBDCs em jurisdições como Brasil, Índia, a Hong Kong agora já está na fase final do seu piloto, a China já tem a sua CBDC, vocês podem ter certeza que o tráfego de dados e riquezas, principalmente em países do terceiro mundo, vai se dar muito mais em stablecoins apoiadas por grandes players do Wall Street do que dentro das próprias CBDCs. Porque a CBDC do Brasil, por exemplo, vai ser dinheiro programável. Se o Drex, que vai ser a blockchain do Banco Central do Brasil, existisse na pandemia, vocês só poderiam gastar dinheiro num raio de 500 metros da própria residência. Ou seja, é dinheiro programável, gente. O Estado vai definir a maneira, o modo, como e onde vocês vão gastar o próprio dinheiro. Para comprar um carro ou um imóvel hoje na Argentina, você só consegue fazê-lo por meio de Tether na rede BSC ou na rede ETH, ou na Tron como TRC20. Ninguém consegue comprar um carro na Argentina sem dólar Tether, sem o USDT na blockchain. Vocês precisam ligar o queijo ao ratinho. O valor de uma rede é exponencialmente e cresce exponencialmente em relação à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que a rede faz trafegar. Vocês acham, sinceramente, que com essa montanha de novas altcoins sendo criadas, 2, 3 milhões de novas altcoins todos os meses, exigindo cada vez mais demanda de gás da rede Solana, vocês acham mesmo que a Solana, nessa mega acumulação em torno de US$ 200, vai explodir para baixo ou para cima? 99% dos agentes de AI que são criados on-chain são criados na rede Solana. Vocês acham mesmo, com essa inundação de novas altcoins, agora são milhões e milhões de novas altcoins todos os meses. Vocês acham mesmo que toda essa demanda represada por altcoins vai fazer com que o gás das respectivas redes quebrem para baixo? Gente, vocês despoluam o TikTok de vocês, senão vocês serão alijados desse mercado. E a SEC deu sinal verde para a criação de cestas de ETFs criptográficos no mercado à vista. A primeira cesta aprovada é de BTC e ETH, mas os analistas dão como certa a aprovação de um ETF de Solana, XRP e Doge para as próximas semanas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica, eu já falei dessa notícia do mega acúmulo de ouro pelos banqueiros de Wall Street, porque a China não para de comprar ouro e agora investigadores norte-americanos, até a Casa Branca resolveu investigar a DeepSeek. Contas vinculadas ao Estado chinês promoveram o lançamento inicial da DeepSeek. Agora começam a surgir conexões de Pequim com essa AI chinesa e algumas curiosidades sobre a DeepSeek. A DeepSeek, segundo essas investigações iniciais, teria comprado $500 milhão em semicondutores da Nvidia. A DeepSeek teria destilado o código-fonte do Copilot da Microsoft e do ChatGPT da OpenAI para criar o R1 e depois o V3. Só que
essa destilação do código-fonte do Copilot e da OpenAI parece uma coisa irônica, né? Porque agora tanto a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, quanto a Microsoft, eles sofrem questionamentos na justiça americana porque eles basicamente teriam treinado seus modelos de AI com base em fontes de informação que estão na internet, mas que possuem donos. São fontes que têm donos. Escritores, artistas, usuários de mídias sociais tiveram todo o arcabouço de conhecimento drenado pelas interfaces de AI da OpenAI ou da Microsoft, como o Copilot, e agora a gente está vendo uma suposta destilação de todos esses códigos que drenou todo esse conhecimento da internet, que pertence a terceiros, sendo roubado, supostamente roubado, né, pela DeepSeek chinesa. Então, o trabalho de milhares de escritores, artistas, usuários de mídias sociais foram drenados descaradamente pelos protocolos de AI da OpenAI e da Microsoft, ou da Gemini, enfim, ou da Grok, da plataforma X, e agora a DeepSeek roubou o que teria sido roubado para poder criar esse código fechado, que é até então fechado pelas grandes interfaces de AI do Vale do Silício, e agora os chineses estão criando um código aberto, ou seja, em tradução livre, eles estão basicamente devolvendo o que foi roubado, enfim, é bizarro o que está acontecendo no mundo da AI. Gente, nesse cenário, a dominância segue namorando o patamar de 59%. Não esperem a dominância cair para vocês aportarem no mundo cripto. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Não esperem a dominância tombar para vocês estarem embarcados. Facilmente no Gemas a gente vai conseguir vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. Eu sei que é renda variável, que nada é garantido, mas é muito factível que isso ocorra. No Gemas a gente subdivide as altcoins em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Dentro de cada nível, a gente subdivide em nichos setoriais que melhor vão performar neste ciclo: AI, DeFi, DeFi, infraestrutura descentralizada, DeFi. Ou seja, gente, vocês precisam surfar essa mega pernada de prosperidade. Não ousem estar desembarcados. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana, TRX, Polkadot, Kusama, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.